não se faltou. Conforme a palavra do Senhor que foi falada pelo ministério de Nossa, Deus. mas bem agora. Eu estava orando a Deus e pedi para Deus uma revelação sobre qual esse versículo que Ele tinha me dado. E Deus me falou o seguinte: o tema será uma panela. Repita comigo: uma panela, Panela, a farinha e o azeite. o azeite. A panela, nos dias de hoje, eu trago como a igreja, o tempo. Porque muita gente, eu já conheci gente que fala assim: eu não vou para a igreja não, porque eu fico aqui em casa sentindo o culto, né? Como é que eu estou lá dentro? Mas, refletindo nesse tema, eu percebi que para a gente fazer um bolo, precisa da panela. Certo? E a farinha, nos dias de hoje, é a palavra de Deus. E o azeite é o Espírito Santo. O profeta Elias, era o tisbita, chegou perante Acabe e falou assim: segundo a minha palavra, não haverá chuva por 3 anos. Só que o interessante, quando Elias falou isso, foi que ele não falou assim, diz o Senhor, como muita gente diz hoje, sem Deus ter mandado ele falar nada. Ele falou assim: digo eu, segundo a minha palavra, não haverá chuva. Mas como ele era profeta, homem de Deus, Deus assinou embaixo. Se você for profeta, for homem, mulher de Deus, usado na presença de Deus, assim o Senhor assinará embaixo também. Glória a Deus! Depois de ter profetizado esses anos de chuva, Deus mandou o profeta: vai e se esconde no ribeiro de Querite, que ali eu te sustentarei, mandarei que os corvos te sustentem. E assim Elias obedeceu a palavra de Deus. Eu imagino que Elias foi meio pensativo pelo caminho do Senhor, mas os corvos. Mas quando Deus manda, tudo obedece, até o diabo. Então os corvos foram sustentando Elias por alguns dias e ele comia carne, comia de manhã, comia de tarde e comia à noite, até que o ribeiro se secou. Aí ele viu a palavra do Senhor a Elias dizendo: vai à terra de Serepta, que ali eu ordenei uma viúva que te sustentasse. E Elias obedeceu a Deus mais uma vez. Foi ele para o caminho de novo. Senhor, uma viúva me sustentava. E lá foi ele. Eu imagino que ele deve ter pensado: Senhor, mas o que eu vou falar para ela? Aí ele chegou lá, ele viu, chegando na entrada da cidade, eu creio que ele avistou de longe, ele viu uma mulher colhendo lenha, apanhando lenha, que naquela época a gente não tinha fogão elétrico, né? Nem hoje. Estava apanhando lenha para fazer a comida dela. E aqui no versículo que a gente leu, está escrito que ela tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite, que era para ela fazer um pão, para ela comer com o filho dela e morrer. Mas Elias, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, falou assim para ela: vai, faz um pedaço de bolo para mim, e assim eu como, e depois você e seu filho vai comer. E a mulher foi meio pensativa e falou assim para ele: Senhor, mas eu só tenho um pouco só de farinha e um pouco de azeite. Ele falou assim: vai, que azeite e farinha não faltará na sua casa. E ela, Glória a Deus! fez um bolo para ele. E eu acho interessante porque depois que ela fez o bolo, a farinha e o azeite não parou de se multiplicar. Ela não comprou nada, e foi que multiplicou, foi o Deus dos exércitos. Mais para frente, depois dela ter sustentado o profeta, ela estava lá na presença de Deus, junto com o profeta, e o filho dela adoeceu. E ela não sabia o que ela faria. E até que ele adoeceu tanto que ele perdeu o fôlego. Imagina o amor de mãe. Nos dias atuais, a gente vê que muitas mulheres, quando engravidam, elas abortam seus filhos, não tem amor pelo seu filho. Mas essa mulher, eu vejo que quando ela perdeu o filho dela, ela olhou para o profeta e falou assim: que tenho eu contigo, profeta? Será que eu estou pagando o preço pelos meus pecados, para o meu filho ter morrido? Aí o profeta chegou e falou assim: vou lá orar, né? Eu estou colocando aqui tudo nas minhas palavras, irmãos.
ele orou e falou assim: Senhor, que a alma desse menino volte. E o menino naquela hora ressuscitou. Ele levou o menino para a mãe dele e falou assim: aqui está o seu filho. Aí a mulher falou assim: viva o Senhor, que é homem de Deus. O Senhor. Glória a Deus. E depois disso, creio eu que ali naquela terra o ministério de Elias já estava se cumprindo. Aí ele voltou para Israel e foi diante de Acabe de novo e falou assim: ó, Acabe, voltei, chuva vai vir. Depois de 3 anos, Jundiaí passou um tempo, aí ficou um tempinho sem água. O povo já estava quase fazendo rebelião, buscar água, fazendo suas greves. E na escola aprendemos que a próxima guerra mundial seria por causa da água. E quando começou a dar essa seca, pouco tempo, começou a dar essa seca, eu pensei: meu Deus, será que vai começar a guerra agora? Aí o profeta falou assim: ó, depois de 3 anos, ele falou assim: ó, vai chover. Depois de 3 anos, hein? Aí ele pegou, começou a olhar lá, né? Falou: chama todo mundo. E Acabe chamou todo mundo, reuniu todo o povo de Israel. Aí ele pegou, viu que o povo estava meio para lá, meio para cá, falou assim: até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Ou adora a Deus, ou adora Baal. E o povo olhava um para o outro. Creio que eles ficavam assim: vai adorar Deus ou Baal? Não, você for, vou. Estava assim o povo, desconvertido. Talvez você hoje deve estar pensando: Senhor, meu carro, meu celular, minha casa. Mas Deus fala assim: deixa tudo isso para trás e adora a mim. Só o Senhor é Deus. Adora. Glória a Deus. Se for Baal. Então o profeta falou assim, e eu conversando ali com a minha noiva dele, foi ontem. Ela tocou num assunto interessante, que foi quando eu falei para ela que o povo estava adorando 2 deuses. Ela me fez relembrar uma parábola que eu havia ouvido. Tinha um jovem que estava em cima do muro, um muro espiritual, que é hoje quando a pessoa está ou numa igreja ou lá fora. Aí Deus estava do lado, Deus, Jesus, o Espírito Santo do lado, falando assim: vem comigo, eu sou a salvação. E do outro lado o diabo estava quieto, só com os braços cruzados, esperando. Aí aquele jovem falou assim: mas Deus está pedindo para mim vir. O diabo está quieto, por quê? Aí ele foi e perguntou para o diabo: por que você não vai me chamar para ir com você? Aí o diabo falou assim: porque até o muro é meu. Glória a Deus. Então, depois de ter feito isso, depois dessa idolatria que estava em Israel, o profeta Elias lançou um desafio aos profetas de Baal, os 450 contra 1. Falou assim: o Deus que responder com fogo será Deus sobre Israel. E eu acho interessante é que Deus não falou também assim: ó, eu vou responder com fogo. Foi ele que falou: o Deus que responder com fogo será Deus sobre Israel. Segundo a palavra dele de novo. Ele não falou segundo a minha palavra, mas eu creio que ele falou assim: ó, Deus, o meu Deus vai responder com fogo, e todo Israel verá que só Deus é Deus em Israel. Chegando ali, ele falou assim: ó, pode ir vocês primeiro, vai lá. Aí foram os profetas de Baal, os 450. Começou a fazer seus rituais, suas danças, e o profeta só esperando. Como todo homem de Deus, ele vê as coisas, e quando Deus ordena, aí sim ele faz. Aí depois que passando um tempo que ele estava fazendo seus rituais, o profeta Elias falou assim: vai, chama mais alto, quem sabe ele não está dormindo.
E eles se cortavam, tiravam sangue dos seus corpos e nada de fogo. Mas ali, o profeta Elias, creio eu que cerca de 1 minuto, ele falou assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. E no próximo versículo já diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e as lenhas, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. E depois de ter feito isso, o profeta Elias falou assim: agora vou matar todos vocês. Todos aqueles 450 profetas desceu no rio, matou um a um. Depois disso ele subiu para o monte. Subiu para o monte. Quando você vai procurar o profeta, ele está no monte. Ele está buscando a Deus. Estava lá com um moço que era... Todo profeta, ele tinha um servo, que era um moço que andava com ele como se fosse um aprendiz. Andava com ele. Aí ele falou assim para o seu servo, falou assim: vai lá, sobe e vê se tem nuvem, se está vindo chuva. Ele subiu, olhou e nada. Voltou e falou: não tem nada, nenhuma nuvem. Ele falou assim ao profeta: vai lá de novo, sobe 7 vezes, depois volta. Aí ele pegou, subiu, subiu, voltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez ele voltou. Falou assim: Senhor, eu vejo uma pequena nuvem. Ela é do tamanho da mão de um homem. Glória a Deus. Eu imagino que aquele jovem deve ter olhado aquela nuvem. Será que eu falo? Ele voltou e falou. Aí o profeta Elias falou assim: ó, vai, encontra com Acabe e fala para ele subir com seus carros e seus cavalos, porque o ruído de uma grande chuva está vindo. Aleluia. Acredito que o jovem subiu. Se fosse eu, visse uma nuvem desse tamanho e alguém me falasse que estava vindo um temporal, uma chuva grande, eu ia falar: isso não está louco, só pode. Ele não, ele obedeceu, subiu, falou para Acabe, subiu e foi dito com uma palavra do profeta: choveu. Eu acho que tudo que não choveu durante 3 anos choveu aquele dia. Aquela plantação que estava seca, Deus já fez florescer, e tudo mais. E se a gente planar um pouquinho para frente, como o profeta Elias, eu reconheço ele como o profeta do fogo, porque com aquele desafio, a parte mais interessante que eu achei do ministério de Elias foi o fogo. Será que você tem fogo? Será que a igreja de hoje tem fogo? Eu acredito que sim. Essa que tem. E no livro de 2 Reis, capítulo 1, diz que Acasias, depois de Acabe ter morrido, Acasias tomou o trono. E ele subiu na sua cama e caiu e adoeceu. Aí o rei falou assim para os mensageiros dele: vai lá, pergunta para o Deus Baal, Zebub, se eu vou morrer com essa doença. Os mensageiros foram, obedeceu ao rei e foram. No caminho, Deus estava com Elias lá no monte e falou assim para Elias: vai ao encontro dos mensageiros e fala para eles o seguinte: porventura não tem Deus em Israel para que vocês não possam me consultar? Vai, volta e diga para o rei que com essa doença ele não viverá, mas certamente morrerá. E os mensageiros foram e disseram para ele: ó rei, assim, ó, encontramos lá o profeta, né?
encontramos com ele lá e ele falou assim, o senhor vai morrer. Ele falou assim que se não tem Deus em Israel, não sei o que está aqui. Só que eu vim, né, cumprir com o que ele falou. Aí o rei falou assim, como que ele estava vestido? Aí ele falou assim, ó, era um homem vestido de pelos e com ombros cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Eu olhando para essa palavra, eu fiquei imaginando, Senhor, nos dias de hoje, como seria essa palavra? Talvez aqui dentro da igreja a gente está de um jeito. Vou dar um exemplo. Eu estou usando o terno hoje. Aí amanhã, depois da escola dominical, eu ensaio, tá no domingo lá, vou jogar bola com os amigos, tiro a camiseta e fico como eles estão. Mas e se alguém precisar da sua palavra e for buscar em você e você está vestido desse jeito? Aí ele vai falar assim, ó, eu fui lá pedir uma palavra e tinha uma pessoa lá, ele lá sem camisa, short. Eu pensei comigo, Senhor, mas são as vestes que me impedem de adorar? Aí Deus tocou no meu coração as palavras assim, não é adoração, é como você é reconhecido lá fora. O profeta Elias era reconhecido por essas vestes. Quer dizer que a gente está andando lá fora, não é que eu estou andando, eu estou invisível para a sociedade. Eu estou andando, todos estão me vendo, estão falando assim, ó. Talvez estão falando assim, aquele é homem de Deus, aquele é mulher de Deus, aquele é varão de Deus. Então, o rei mandou o capitão ir com os 50. Vai lá, busca Elias. Ele estava no monte, estava no cume do monte. Vai lá e busca Elias. E foi o capitão e os 50. Chegando lá, ele falou assim, ó, o rei disse, desce. Mas quem Elias estava obedecendo não era o rei, mas era Deus. Então ele falou assim, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma a ti e os 50. Na mesma hora, desceu fogo do céu de novo e consumiu aquele capitão e os 50. Então Elias pegou e ficou esperando de novo. Talvez ele ficou assim, será que vai vir mais? Aí o rei pegou, acho que deu falta, né, do capitão e dos 50 e falou assim, ó, para outro capitão, vai lá de novo e vai ser mais 50 e busca Elias para mim, estou esperando ele. Foi o outro capitão e mais 50. Falou assim, ó, o rei falou, desce depressa, eu vou levar você comigo. Aí o profeta disse, não vai não. Se eu sou homem de Deus, e caia fogo do céu, consuma a ti e os 50. Novamente, caiu fogo do céu, consumiu aqueles homens. E o rei deve ter ficado, eita, e agora? Aí ele falou assim, vai mais uma vez. Foi lá a terceira vez. Aí talvez eu pense assim que o mundo hoje tenta nos afligir. Chega você e fala, você não é nada. Você é um simples jovem. Vocês são simples jovens. Só vai na igreja, só louva lá no grupo. Talvez sobe aqui e dá uma palavrinha, lê um versículo. Mas Deus fala que se você verdadeiramente, como foi louvado aqui nessa noite, que o adorador já amanhece adorando. Se você realmente é um verdadeiro adorador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cai fogo do céu. Você glória a Deus.